nunca fala de nós, né? Sempre dele. É sempre dele. Ele é o centro. E aí quando fala dele, por isso que transborda. Porque se fosse uma coisa que era pra ficar em nós, ficava em nós e pronto, não era pra transbordar, né? É aquilo que a gente fala, né? Quando a pessoa entende a graça, ela nunca vai pensar mais assim, pô, essa semana eu tô, olha, 2 dias, que eu me lembre, eu Não nem pequei. E assim, é muito interessante também, Vitor, que a gente precisa também colocar para as pessoas que depois que a gente entende que nós somos libertos, né? Que é aquilo que o senhor está falando, nós somos libertos pela graça. E agora essa graça, ela se manifesta, ela transborda afetando o outro. Sim, com certeza. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, depois dessa responsabilidade. Porque nós na comunidade também entendemos que tem a graça comum, e Sim. agora tem a graça especial. Vou dar um exemplo aqui, assim, meio, né? Deus, ele tá te afetando com a graça especial dele. Porque agora você vive em prol do evangelho. Sim, sim. Né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, dessa responsabilidade dos cristãos, das pessoas que entenderam a graça de fato, que agora ela precisa transbordar, precisa afetar os lugares, afetar as pessoas. A maior dificuldade que eu tive quando eu comecei a estudar questão da graça, se aprofundar mais, né? Porque é um tema que hoje talvez não seja tão mais assim, né? Ou o ápice, assim, tem muita coisa hoje, o pessoal ouve muito sobre a graça, né? Mas logo quando eu comecei a estudar era algo que estava chegando, né? No Brasil, já era pregado mais na América, né? E aí alguns livros começaram a chegar, alguns pastores aqui começaram a pregar de uma forma um pouco mais ampla, né? Sim. O pessoal tinha um pouco de receio de falar do tema e tal. E aí eu comecei a me aprofundar e comecei a ler sobre isso tudo. E aí, tipo, você chega um momento que você fala, pô, entendi tudo. Como eu vivo. Né? Tipo assim, pô, a teoria tá legal. Eu entendi tudo, eu sei o que ela faz, o que ela é, como ela age, mas como eu coloco isso em prática, Sim. né? E aí eu entendi o ápice do evangelho, que foi o que, tipo assim, transformou minha vida. E é o que eu tenho dificuldade de entender, que as pessoas talvez não pratiquem isso e vão ter muita dificuldade para viver uma vida cristã sadia e viver 100% a plenitude daquilo que Deus tem para a vida delas, que é um relacionamento vivo com Deus. A graça, ela abriu essa porta, né? O próprio, né, apóstolo Paulo vai falar que hoje nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. Então o véu, como você falou aqui no início, o véu se rasgou. Sim. De alto a baixo. Esse é aquilo. Deus falou, Adão, se você comer do fruto, você vai morrer. Adão não morreu na hora, mas espiritualmente ele morreu. Sim. Porque a Bíblia vai falar que os nossos pecados fazem separação entre o homem e Deus. Então ali a conexão de Adão com o homem, ela foi cortada. E aí com Cristo, através da graça, porque nós não merecemos, nós não pagamos um preço. Sim. Cristo pagou, então é a graça se manifestando em nós, que faz com que nós voltemos até essa vida espiritual conectada com Deus. E aí Paulo vai falar em 2 Coríntios que nós somos transformados. Ele vai até usar o exemplo da lei. Ele fala que quando Moisés subia no monte, ele falava com Deus, ele descia com um véu. Por quê? Porque o rosto dele estava brilhando de glória. Mas a hora que a glória passasse, ele tampava o rosto dele para que as pessoas não vissem que a glória era passageira. Hoje não. Nós vivemos uma glória que é eterna. Sim. E que ela nos transforma, como ele vai falar no texto, de glória em glória. De glória em glória. Nós vamos sendo transformados à imagem e semelhança do nosso Criador, Cristo Jesus, pelo Espírito do Senhor. Então, quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós oramos, quando nós meditamos na palavra, quando nós buscamos de todo o nosso coração e ele se deixa ser achado por nós, aí é onde Deus vai imprimindo, né, o caráter dele no nosso coração. É a graça que Tito vai falar, né? Ele falou assim, essa é a graça que ela vai te educando a viver, né, de forma. E isso é inevitável. A hora que você se relaciona com Deus, a graça começa a agir na sua vida, o Espírito Santo começa a falar com você, Deus começa a imprimir o caráter dele, essa graça ela vai transbordando a sua vida e ela vai afetar. Isso não tem como, ela vai afetar a vida de outras pessoas. Sim. Né? O que a gente está fazendo aqui agora é transferindo graça que Deus já transferiu sobre nossas vidas. Que já estava preparado esse momento. Exatamente. Ele estava pronto. Ele estava pronto. Faltou só uns detalhes, e aí o pai falou assim, então agora eu vou unir vocês vão falar da minha graça e vão afetar as pessoas. Vão transbordar sobre através a vida desse de outras canal. Pessoas. Esse é o resultado que o evangelho dá. E muito mais isso, esse é o propósito, né?
né, que nós temos, assim, né, qual é o sentido de ser cheio? Ter a oportunidade de se esvaziar na vida de outra pessoa. Exatamente. Né? Se eu estou de pé e outra pessoa está caído, se a minha condição de pé não muda a condição de quem está caído, eu estou mais caído que ela. Exatamente. Então, o fato, a gente ir à igreja, buscar a Deus, ler a Bíblia, orar, acessar a graça, deixar a graça trabalhar na nossa vida, é para isso, para que a gente possa transmitir, transbordar isso na vida de outras pessoas. Para que elas venham viver isso também. É importante eles também entenderem que nunca fala de nós, né? Sempre dele. É sempre dele. Ele é o centro. E aí quando fala dele, por isso que transborda. Porque se fosse uma coisa que era para ficar em nós, ficava em nós e pronto, não era para transbordar, né? É aquilo que a gente fala, né? Quando a pessoa entende a graça, ela nunca vai pensar mais assim, pô, essa semana eu tô, olha, 2 dias, que eu me lembre, eu não nem pequei. Verdade. Se ela tiver consciência de graça, ela vai falar assim, não foi eu, maldito homem que sou, pai. Se eu penso, né, que não fui eu que pequei, é a graça. Não sou eu. Nada é mérito meu. É sempre o mérito é dele, né? Se algo errado eu faço, graça há. Deus vai agir e vai mandar a graça sobre a minha vida, né? Agora, se eu faço algo de bom, graça é. Porque há a graça se manifestando através da minha vida. Porque o próprio Senhor Jesus falou, vós sois maus. Então o que me torna bom? A graça de Deus. O Espírito Santo habitando dentro de mim, trabalhando na minha vida, eu me deixando também, porque ele é um gentleman, ele não vai chegar metendo o pé na porta, ele vai aos poucos ali, eu vou dar liberdade para ele, ele vai agir na minha vida. Por isso que através da graça as pessoas conseguem ver Deus. Sim. E eu consigo ver Deus em você, e aí a partir do momento que eu vi Deus eu fico impactado, e aí eu quero ver esse Deus também agora em mim, e aí vai me trazendo essa consciência, né? Exatamente.